Hello guys, how are you doing? Welcome to my Kids Bilingue. Eu sou a Isis Freire. Hoje eu quero estar conversando com vocês. Na verdade, eu quero estar investigando algo com vocês. Quero que, meio que um bate-papo, na verdade, a respeito de por que 95% dos brasileiros não falam o segundo idioma e não falam o idioma inglês. E eu queria explorar um pouco, sabe, os motivos, porque é muito estranho, né? Assim, é uma coisa tão importante, é um desejo da grande maioria dos brasileiros falar inglês, e aí a gente tem essa cultura que de alguma forma bloqueia as pessoas de estarem aprendendo. E aí eu vejo a história se repetindo com os meus filhos, né, que já cria aquela coisa, o inglês é difícil, só, né, as pessoas muito inteligentes ou as pessoas muito privilegiadas conseguem falar inglês. Então eu queria estar explorando um pouco disso com vocês e ver se juntos, explorando isso, a gente consegue entender que a gente pode sim mudar isso. E a gente pode começar mudando isso nas nossas casas. Mas antes de mudar isso nas nossas casas, a gente tem que mudar a nossa mentalidade a respeito disso, né? Então vamos lá, eu acho que a razão pela qual 95% dos brasileiros não falam o inglês é porque nós temos uma crença limitante. E essa crença é de que o inglês é difícil, de que falar um segundo idioma é difícil. E, na verdade, a educação no Brasil é uma coisa complicada, né? Então, isso colabora muito também, né? Mas, pensando no idioma inglês, de fato, eu lembro que quando eu era adolescente e meu irmão aprendeu inglês basicamente sozinho, quando ele trabalhava num hotel e ele era exposto ao idioma inglês, ele foi estudando e utilizando e aprendeu. Nossa, eu lembro que eu falava, meu irmão, essa é pra você, hein, Paulo? Meu irmão fala inglês, que chique, sabe? Todo mundo ficava, uau, que legal, ele fala inglês e tal. E aí, o que eu percebo disso? Que a maioria das pessoas, nossa, ele fala inglês, pô, deve ser bem inteligente, né? E na verdade, né, hoje, depois que eu acabei aprendendo inglês, depois que eu comecei a estudar muito sobre metodologia de ensino, e que eu dei muita aula de inglês e eu comecei a perceber aonde que os problemas ocorriam. Então a gente já vem dessa crença de que falar inglês é difícil, é algo super importante, mas que não é acessível para todos. E de fato financeiramente às vezes não é acessível, né? Porque, claro, se você colocar o seu filho numa escola bilíngue, a chance dele falar inglês vai ser muito maior, né? Se você puder fazer um intercâmbio, a chance vai ser imensamente maior. Então, realmente, de fato, não é acessível a todos. Mas criou-se esse mito de que é dificílimo, enfim, né? E aí, a nossa cultura ficou dessa forma, né? O Brasil é um país monolinguístico, né, que se fala um idioma só. Eu tenho vários conhecidos estrangeiros que falam pra mim, nossa, é tão bom, né, ter uma amiga brasileira que fala inglês, porque é a coisa mais difícil encontrar pessoas que falem inglês, né, como eles dizem, você saiu do aeroporto, esquece, né, é muito difícil encontrar pessoas que falam inglês. Ao contrário de países da Europa, inclusive, né, China, enfim, você sai na rua, se você precisar de alguma coisa, o idioma que você vai usar é o inglês e a grande maioria fala, né? Então, a gente criou essa cultura. E aí, em cima dessa cultura,
as pessoas que decidiram, que fizeram um esforço para aprender inglês, e talvez esse seja o seu caso, entraram numa escola tradicional e, de fato, você querer aprender um idioma estudando gramática, logo de cara, tentando aprender regras daquele idioma, sendo exposto a conversas que você nunca vai usar, fica limitado, né? Você acaba, de fato, não aprendendo. Aí a sua crença limitante se comprova, porque você tá lá fazendo esforço na escola de inglês e, bum, você não vê o avanço, né? Tem pessoas que eu conheço que estudaram 4, 5, 6 anos e chega na hora de falar, travam, né? Então, eu acho que juntou a crença limitante com as metodologias das escolas tradicionais que acabaram fazendo com que o brasileiro não aprendesse um segundo idioma, né? Virou essa tragédia aí de 95% dos brasileiros não falarem inglês, e somente os privilegiados 5% que falam que são fluentes em inglês. Então, como que a gente consegue modificar isso, né? Primeiro, eu acho que quando a gente tem os nossos filhos, é uma ótima oportunidade de a gente mudar o rumo da história, né? Então, eu acho que o primeiro passo tá aí. Por isso que eu acredito muito no bilinguismo dentro de casa. Acredito sim que os pais conseguem aprender junto com os filhos. E aí, o que ocorre? Eu penso da seguinte forma: se você já tentou aprender inglês, não conseguiu, se você sempre teve essa crença limitante de que é difícil, o primeiro passo que você tem que dar é o seguinte: eu quero continuar com essa história na minha cabeça? Ou eu quero transformar isso? Se você realmente quer transformar isso, você tem que acreditar que isso foi colocado na sua cabeça e que não é verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você tem que ter no seu coração o desejo de mudar o rumo da história para o seu filho, para essa geração que tá aí. Então, quando você tem esse desejo, então você tem o desejo, você já sabe que a sua crença limitante não é real. E aí o que você vai fazer? Você vai usar a metodologia correta. E qual que é a metodologia correta? É aquela que você usa no seu dia a dia, né? Então, a única forma de se aprender um segundo idioma e de fato se tornar fluente e de fato introduzir o bilinguismo na sua casa é através da rotina do dia a dia. É utilizando o idioma ali todo santo dia. Every single day. E vai aprender da mesma forma que uma criança aprende linguagem. E você vai aprender junto, você vai embarcar junto. Então, essa é uma oportunidade de ouro, né? Se você tem um filho pequeno e você está disposto a que ele aprenda, você está disposto a quebrar essa crença limitante, a mudar o rumo da história, então você consegue, te garanto que você consegue, né? Usando a metodologia de imersão contextualizada, porque o idioma ele tem que ser usado dentro de um contexto. Você precisa ter a necessidade de usá-lo para se comunicar. Você precisa ter a necessidade de usá-lo para conseguir fazer algo, né? Então, isso é muito importante. Tem que ter um motivo, tem que ter uma razão de ser para aquela língua. Porque você estudar ela por estudar gramática, estudar verbos, estudar frases prontas que você nunca vai usar, não adiantam de nada. É isso que está errado com o sistema. De você usar uma coisa, de você estudar uma coisa que você não vai usar. Então, o idioma tem que ser prático, tem que ser de uma forma ativa. Eu já compartilhei com vocês em outros vídeos sobre a forma como o nosso cérebro funciona quando está aprendendo um segundo idioma.
E de fato, se o idioma não se tornar um idioma ativo, um idioma vivo, que você vai vivenciá-lo, você não vai aprender, né? Se você ficar fazendo leitura, escutar algumas coisas pontualmente, assistir algumas coisas, você vai aprender um pouco, sim, mas você não vai se tornar fluente, né? Essa que é a verdade, não vai se tornar fluente. Então, por isso que eu digo, papai e mamãe em casa, se você não conseguiu aprender inglês ainda, essa é uma oportunidade de ouro e eu garanto que você vai aproveitar muito, 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 muito. E o seu filho vai te agradecer para sempre, porque ele não vai passar pelo que você passou, porque você vai estar dando para ele o melhor presente que você pode dar. Então é isso, galera. Eu sou a Isis Freire. Se você ainda não está inscrito no meu canal, no My Kids Bilingue, se inscreve. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e não se esqueça, você é capaz sim. O idioma inglês não é difícil, pelo contrário, é muito mais fácil até do que o português. E se você fizer da forma correta, através de uma imersão contextualizada aí dentro da sua casa, usando na rotina do seu dia a dia, fazendo isso de uma forma gostosa, da mesma forma como uma criança está aprendendo o idioma materno, super funciona, super dá certo. E eu tenho certeza de que você vai ficar muito feliz e o seu filho vai ficar muito grato por você ter feito isso. E é muito mais fácil do que você imagina, ok?